Bora! Seja bem-vindo ao nosso canal Conversas e Verdades. Sou a psicóloga Cecília Chaves. Estou aqui com mais um episódio para compartilhar com vocês. Peço que vocês sigam aqui conosco, curtindo, compartilhando, passando para aquelas pessoas que você considera importante na sua vida, porque o propósito deste canal é justamente esse: trazer assuntos, conteúdos importantes referente à saúde, qualidade de vida, saúde mental, principalmente abrindo reflexões importantes aí para que você possa estar colocando em prática tudo aquilo que a gente traz aqui como conversas e verdades. E hoje o nosso episódio vai trazer questões ligadas a tudo aquilo que eu venho vivenciando de mudanças na minha vida. Então, muitas vezes a gente trabalha com a mentoria. E eu tenho dito, mentor é aquela pessoa que teve uma experiência na sua vida, em qualquer área que seja, e a partir desta experiência, com os resultados que teve, com todo o processo que viveu, pode sim mentorar outra pessoa. Por quê? Porque já teve a experiência, a expertise, o alinhamento do caminho que precisa ser percorrido. Então, tem bagagem, tem conhecimento para ajudar outras pessoas a mudar algumas questões importantes e que desejam. Então, como mentora de mudanças comportamentais, eu preciso falar o que eu mudei de comportamentos, né? Porque eu tenho tanto em clínica, nos atendimentos em clínicas que eu trabalho, esta questão das mudanças comportamentais, como nas mentorias, como dentro das escolas, tanto a escola gestor líder quanto a escola para mulheres, a gente trabalha em cima de teoria e prática, vivências, experiências, aquilo que realmente dá certo, faz sentido, traz o resultado que se espera. Então eu abri na minha rede do Instagram, uma caixinha de perguntas e a partir dessas perguntas eu achei importante gravar esse vídeo para deixar registrado aqui para mais pessoas terem acesso. Então vamos lá. Então, eu diria hoje, né, sou psicóloga, né, formada há 22 anos, que, eh, desde 2015, basicamente, eu comecei a ter uma consciência do envelhecimento e como eu queria chegar na velhice. Eu comecei a entender, dentre tantas coisas que aconteceram ao longo da minha vida, a entender o que eu queria como qualidade de vida para mim. E a partir daí, comecei a estudar sobre e a entender o que eu estava fazendo com a minha vida para que eu pudesse chegar neste envelhecimento que eu desejo com a melhor qualidade que eu poderia ter de vida. Então, foi por aí que eu comecei a mudar muito do meu comportamento. Eu vou trazendo as perguntas aqui, a partir disso, se precisar, eu trago outras referências aqui. Mas as perguntas foram interessantes para que a gente pudesse abrir esse tipo de vídeo aqui. Uma das perguntas: por que você mudou o seu hábito alimentar? Teve alguma doença? Já começamos assim. Então, não. Nunca tive um problema de saúde, digestivo, do aparelho digestivo, nada disso. Eu tive, até tem outra pergunta aqui que já teve também, se eu já fui obesa, se eu já tive algum sobrepeso. Eu tive sempre uma estrutura física, que é da genética da minha família, padrão, base. Nada de sobrepeso, nada disso. Mas, na minha última gestação, que foi aos 39 anos, hoje eu estou com 54 anos, né, então aos 39 anos eu tive, um aumento de peso nessa gestação de 22 quilos a mais. Então foi a partir dali que eu comecei a ter dificuldade de voltar ao normal, porque eu já tinha tido 2 outras gestações, né, e que foram tranquilo, 9 quilos, 12 quilos e voltava rapidinho ao normal. Nesta última, porque já era uma outra fase da minha vida, né, eu tive maior dificuldade de perder o peso, perder o que eu realmente adquiri durante a gravidez. Por quê? Porque as 2 primeiras gravidezes, isso é importante compartilhar, eu pratiquei a hidroginástica, eu fiz uma atividade física durante todas as gravidezes, as 2 primeiras. Na última, eu já tive uma complicação, eu tive que fazer repouso, eu trabalhei tudo, mas eu não me movimentava muito. Então
por isso o sobrepeso, né. E durante um tempo eu achava que naturalmente eu iria voltar para o meu peso normal, que eu sempre tive, sem cuidar nada. Só que não, tive dificuldades para isso, e foi onde eu comecei a ter consciência que era através de um olhar para o que eu comia, que eu precisava entender que estaria trazendo resultado para a perda do peso e qualidade de vida. Então, eu comecei basicamente fazendo isso, gente, assim, sem orientação de nutri, de nada, mas lendo sobre e tendo consciência. Tirei refrigerante da minha vida. Vai fazer mais de 10 anos que eu não tomo refrigerante. Tirei a farinha de trigo. Eu era a pessoa que comia pãozinho, sabe, para alguns lugares aí chamam de cacetinho, sei lá, aqui no sul é assim. Comia 2, 3 por dia. Margarina, olha só, todos os alimentos que eu comia isso há basicamente 10 anos atrás. Sorvete. Então tudo isso eu fui reduzindo, fui começando, não, só final de semana, só daqui a 10 dias, fui fazendo só comigo, mesmo junto com a minha família. Aos poucos, naturalmente, a família foi entrando, foi saindo refrigerante da semana, foi saindo refrigerante do final de semana, foi ficando garrafinhas pequenas, depois nenhuma garrafinha, depois a gente passava vergonha porque chegava a visita, queria refri, não tinha. Potes de sorvete é o que mais a gente tinha guardadinho lá, sabe aqueles não. Não tem sorvete mais em casa. A gente come sorvete? Sim, se a gente foi em algum lugar, teve de sobremesa, achou que daria para comer, foi em algum lugar lá e quis comer, assim, esporadicamente. E isso que eu falo agora, toda a família também está vivendo isso. Farinha de trigo não existe mais na nossa vida, né, farinha branca. A gente foi substituindo e a gente foi eu fui tendo uma consciência de voltar para uma alimentação mais básica, né, então, substituindo o carboidrato por um carboidrato bom, então eu não deixo de comer carboidrato, enfim. Isso foi por um tempo que foi mudando essa consciência alimentar, não foi dieta, não foi radical, nem nutri eu tinha ido. Junto com isso, eu já fazia atividade física, mas eu tinha disponibilidade de horário uma vez por semana. Então eu fazia só uma vez por semana às 6 horas da manhã, porque eu trabalhava muito, né, nesses 10 anos atrás. Então eu fui mudando também essa consciência, fui começando a fazer 2 vezes na semana, a meta depois era 3 vezes na semana. Hoje eu faço 5 a 6 vezes na semana o meu treino. Então venho naturalmente também, ou seja, por um bom tempo eu fiz uma vez na semana. E depois eu fazia, assim, umas caminhadinhas, finais de semana, coisa assim, ó, que nem levava muito a sério. Então foram mudanças de consciência. E isso, gente, me traz hoje, assim, a certeza da saúde. Sou uma pessoa que passei por toda a pandemia até hoje, não tive covid, não adoeci, não tive mal-estar, não me afastei das minhas rotinas, trabalhei normalmente. Não costumo adoecer, não tenho nenhum problema de saúde, não passo mal, não tenho dores, articulares. Quando eu sinto alguma dor, eu já procuro ter consciência sobre isso, procuro o profissional certo, procuro resolver isso, porque eu estou conectada com o meu corpo, com a minha vida, com a minha saúde, então é muito mais fácil tu administrar, a mudança necessária na hora certa, da forma certa. Isso é consciência, conexão consigo, que daí sim, autoconhecimento. Essa é a chave da minha virada. Eu realmente passo por um autoconhecimento muito profundo, não só por ser psicóloga, mas por buscar a terapia, por entender também a partir de outros profissionais de como eu funciono, o que é o melhor para mim. E aí a partir disso eu comecei a abrir mão, né, dizer não para coisas que eu achava que eram bons para mim, desde comida, relacionamentos e tudo. Vamos lá, o que mais tem aqui de pergunta? Que eu me empolgo, né, gente, não vou nas perguntas. Tem uma aqui que é: como você mantém a frequência nas atividades físicas? Então, como eu disse, eu comecei com uma vez na semana, depois foram indo e hoje é assim. Então, eu, de uns 5 anos para cá, eu abri mão
do trabalho na primeira hora da manhã, porque eu era daquelas que levantava às 5 da manhã e trabalhava às vezes até às 23 horas da noite, porque eu era professora, fui professora por mais de 10 anos, professora universitário, de cursos técnicos, então era uma agenda cheia. Então eu comecei a olhar, se eu quero um futuro com qualidade de vida, eu tenho que prestar atenção no presente. Não é quando eu chegar lá que eu vou querer cuidar disso. Então eu comecei a achar tempo para cuidar de mim. Então foi aí que eu defini que começaria a trabalhar a partir das 10h30 da manhã. Água, consciência da água, não tinha essa consciência, tinha maior dificuldade de tomar água. Alguém perguntou aqui: como é que eu faço para beber água, tomar água? Alguém perguntou aqui, porque não consegue fazer isso na primeira hora da manhã. Então eu comecei tomando um pouquinho de água pela manhã. Eu lembro que eu fui numa palestra e um profissional, um nutrólogo, falou sobre isso, a importância da água em jejum na primeira hora da manhã. Acordou, toma ali 400, 500 ml de água. Eu lembro que na época eu não tomava nada de água na primeira hora da manhã. E eu pensei: "Como é que eu vou fazer isso? Me dá nojo, me dá enjoo, eu vou vomitar, não consigo", sabe? Aquelas negações, aquelas dificuldades de mudar um hábito importante na tua vida, eu tive, mas eu tinha consciência onde que eu queria chegar com essa mudança. Então, como eu disse, muitas vezes os profissionais que eu busco o conhecimento, eu confio tanto que eu nem questiono por que que ele diz que eu tenho que tomar água. Se ele estudou aquilo e está dizendo aquilo e eu confio nele como uma pessoa que é referência, eu nem quero saber por quê, eu faço. É isso, é disso que se trata. Por isso, busque pessoas que você confie para orientar você da forma certa, que daí você vai, ó, fecha o olho e faz. Então eu comecei a tomar ali 100 ml de água, depois 200, 400, hoje eu tomo 500 ml de água, quase 600 já, em jejum. É a primeira coisa que eu faço, levanto de manhã, tomo isso, depois tomo meu shotzinho, dias faço jejum intermitente, dias não faço jejum intermitente, daí eu como mais uma fruta e um kefir e mais uma semente de linhaça ou chia. Então essa é uma consciência que venho muito tanto da alimentação saudável, como do cuidado do teu funcionamento, dos teus órgãos e tudo. Então até às 10h30 da manhã eu tiro para cuidar de mim, salvo algumas exceção que eu precise mudar essa agenda. Aqui perguntou da água, né, enfim, se eu já fui obesa, já respondi. Quantas horas você trabalha por dia? Ok, então eu começo às 10h30 da manhã, mas hoje às vezes eu paro às 10 da noite, porque eu tenho atendimentos direto, online, tenho palestra, tenho curso, que eu tenho as escolas que eu dou as aulas, eu trabalho às vezes aos sábados pela manhã, às vezes atendo sábados à tarde, enfim, tenho os trabalhos que aqui também perguntaram, né. Como você consegue dormir o suficiente tendo tantos compromissos no trabalho e com a família? Outra mudança, outra consciência importante na minha vida foi o sono. Sono de qualidade. Dormir no mínimo 7 horas direto. Eu sempre era aquela pessoa que precisava dormir mais, sempre parecia que eu nunca era satisfeita, eu levantava assim, ó, cansada e tudo. E eu fui fazendo, aí depo isso é importante trazer. Há uns 5 anos atrás, por orientação da minha personal, que aí eu fui buscando uma personal para cuidar de mim, depois a personal me orientou que eu buscasse uma nutricionista, não para dieta, mas para me orientar naquilo tudo que eu já estava modificando. Então eu fui para uma nutricionista e ela trouxe mais clareza de quantidade, de horário, do que era importante, o que me ajudava a dormir melhor, o que implicava na fase que eu estava, tanto a fase hormonal, né, gente, menopausa e etcétera, tudo isso. Então a nutricionista me ajudou muito nisso, indicadores de vitamina D, vitamina B12, que é a nossa base fisiológica para nos levarmos a manter a força para segurar os problemas que vêm externo, né, gente. Se a gente já é uma pessoa fraquinha de nutrientes, quando o bicho pega num problema externo que tu não tem controle,
tu debilita muito mais rápido, muito mais profundo e é muito mais difícil sair disso com rapidez, né, tu vai sofrer mais. Então fui mudando essas consciência. Então essa do sono, com certeza hoje eu durmo bem hoje, lógico, tudo é fase da vida, né. Eu fui mãe de 3, então eu sempre aquela questão da responsabilidade com os filhos e tudo. Hoje meus filhos já, né, deito e dorme, salvo quando eles saem pra balada e coisa que a gente fica, assim, meio no alerta, mas nada que nos prejudique, então garantido pelo menos todos os dias da semana ali um sono bom. Como fazer para dar conta de tantos compromissos com trabalhos, por exemplo, voluntário, família, social, pessoal e saúde? Primeiro, faça o que você ama, o que faça sentido para você. Então você consegue encaixar e otimizar o teu tempo. Segundo, conte com rede de apoios, é isso que eu tenho sempre na minha vida. Então eu fui mudando muito isso na minha vida, eu fui fazendo escolhas, eu fui sabendo que trabalho voluntário teve uma época eu sempre faço trabalho voluntário, desde os meus 15 anos eu faço trabalho voluntário. Então eu fui vendo que às vezes o trabalho voluntário estava em primeiro lugar na minha vida, aí eu via que estava demais, aí fui reduzindo, tudo é uma questão de se conhecer, de se perceber. E aí vai colocando no lugar certo, vai dizendo não para algumas coisas, vai sabendo até onde tu pode te envolver, vai fazendo uma otimização de tudo, contando, como eu disse, com rede de apoios, pessoas que ajudam quando tu não está na tua família, tem alguém lá que cuida de ti, que faz a tua comida certinho, que cuida da tua casa melhor do que tu, porque doméstico não é o meu trabalho favorito. Eh, Pessoas que te ajudem a cuidar dos teus filhos, que ajude a estar junto contigo nessa construção da educação deles. Eh, Pessoas no teu trabalho que te ajudem a cuidar da tua agenda, a resolver alguns problemas que até podem, não precisa ser tudo com você. Conseguir descentralizar muita coisa e conseguir dizer não para muitas coisas, que eu sempre entendia que eu tinha que ter uma equipe grande trabalhando comigo, muitas pessoas, e eu entendi o quanto que isso me desgastava e não me acrescentava qualidade. Hoje é menos, sabe, menos é mais, é bem isso, basicamente isso que eu vivo hoje nas relações. Eh, então nas relações de amizades também não é quantidade, né, relações de eventos sociais também não é quantidade, é qualidade. E isso vale que me perguntaram aqui: "Como você está na menopausa, isso atrapalhou a sua vida sexual?" Sim, eu estou na menopausa, como eu disse, eu estou com 54 anos, tenho todo um cuidado com esta fase, avaliação com a ginecologista, com a nutricionista, que me ajuda muito também nisso, até mesmo com alimentações específicas. Então eu estabilizei tudo isso, nem sinto que eu estou na menopausa, parece que eu não estou, a vantagem é realmente que a gente não tem mais a menstruação para estar cuidando, mas a qualidade de vida é grande. A gente não pode pensar que quando chega nessa fase, a nossa qualidade de vida tem que ser comprometida. Principalmente a sexual. Só que sim, né, gente, quando a gente vai evoluindo, quando a gente vai se conhecendo, amadurecendo e vendo o relacionamento da gente, a gente vai vendo que não é quantidade que conta, até mesmo na sexualidade, e sim qualidade. Qualidade de uma vida sexual prazerosa, em equilíbrio, em situações que tu faça a tua entrega. Então, sem tranquilo, sem problemas na sexualidade, mas principalmente porque a gente tem consciência sobre a importância do sexo na nossa vida. A gente tem que ter essa consciência, homens e mulheres. Por quê? Porque é um fator determinante para a tua qualidade de vida também. A sexualidade, ela é tão importante quanto cuidarmos do batimento cardíaco. A gente precisa cuidar da sexualidade. Então, viver a sexualidade de uma forma saudável, na fase que você se encontra, cada fase exige, né, uma percepção de como viver a sexualidade, faz muita diferença. E é o que a gente traz hoje para nossa vida, com essa mudança também comportamental, onde o prazer tem que estar acima de tudo. Resumindo, todas as mudanças que eu fiz na minha vida comportamentais me trazem o quê? Que é o que eu trabalho com todas as pessoas que me procuram para fazer mentoria de mudanças comportamentais, seja na alimentação, na atividade física, nos relacionamentos, no trabalho, na vida social, nas amizades, com cuidado consigo, eu digo sempre.
O prazer tem que ser maior do que o desgaste, que o estresse, que o sofrimento por aquilo. Vai ter um indicador disso? Vai, mas tem que ser mínimo. Tem que ser muito mais prazer sobre tudo que tu faz na tua vida. Tem que ter essa conexão. Para isso, tu tem que ter clareza do teu propósito, tu tem que ter clareza do sentido disso, da importância disso na tua vida. E é disso que se trata minhas mudanças comportamentais nesses últimos tempos. E eu tenho orgulho de trazer isso. Por quê? Porque a minha referência que eu estou no caminho certo é a minha tranquilidade, a minha paz de consciência e a minha saúde mental e física. Estabilizado. Tenho problemas, muitos problemas para resolver. Tenho situações difíceis, delicadas? Tenho, mas quando eu estabilizo o meu emocional com controle, eu resolvo tudo sem sofrimento. Às vezes eu tenho que me perguntar mesmo: será que eu tenho problemas? Quando eu falo isso que todo mundo tem, eu penso: será que eu tenho? Aí eu olho de verdade para todas as áreas da minha vida e penso: "Não, eu tenho problemas". Só que como eu estou numa leveza, numa consciência maior de tudo, eu não potencializo os problemas, eu não transformo os problemas em outros problemas. Eu apenas resolvo, acho estratégia. Dá para resolver hoje? Dá. Não dá? Vou dormir, amanhã eu resolvo. Já estou nesse nível. Para isso, tem todo um caminho para se chegar. Autoconhecimento, desenvolvimento muito da consciência sobre si, a consciência sobre a tua autogestão, a tua autorresponsabilidade e a forma como tu se insere no meio e nas tuas relações do dia a dia. Então, gente, esse episódio de hoje era sobre isso, mudanças comportamentais que eu trouxe para minha vida e tento trazer para compartilhar com vocês, que eu digo sempre: "Se eu posso, você pode". Então, vem comigo, segue aqui nesse canal e vamos para nosso próximo episódio. Mas antes, compartilhe esse, dê o likezinho aí se gostaram. Qualquer coisa, me chame aí nas redes sociais, porque vai ser um prazer trocar alguma ideia com você sobre qualquer um desses assuntos. Beijo!